E se eu te dissesse que existe um instante, um só, em que a máscara do narcisista não apenas racha, mas implode? Não é quando você grita, nem quando recua. É quando algo dentro de você desperta e ele percebe que já não pode mais te controlar. Carl Jung dizia que há forças no inconsciente que, uma vez liberadas, tornam impossível voltar atrás. Você sente isso agora? A presença de algo que sempre esteve ali, mas que só hoje começa a se revelar? Mas cuidado, esse despertar não é suave. É como acender uma luz em um porão esquecido por décadas. O que estava escondido em você e nele emerge, e nem tudo é belo. Jung alertava que confrontar a própria sombra é perigoso, mas ignorá-la é fatal. O narcisista conhece suas feridas, mas nunca previu que elas poderiam se transformar em armaduras. A questão é, você está preparado para ver o que acontece quando o predador se vê diante de uma presa que deixou de sangrar? Há um momento em que o jogo muda sem aviso, quando ele percebe que seus silêncios não são medo, mas escolha, que seus olhos não imploram mais, apenas observam. E nesse instante, algo nele quebra. Não por fora, mas por dentro, onde ninguém vê. Jung dizia que todo poder baseado na ilusão desmorona diante da verdade interna. A sua está prestes a vir à tona. Mas será que você sabe o preço que isso cobra? Imagine um castelo erguido sobre areia, sustentado apenas por manipulação e vaidade. Agora imagine a maré subindo. Cada palavra sua, cada gesto calmo, é como uma onda que retira mais um punhado dessa base. Ele sente, mas não admite. Finge firmeza, mas o eco do colapso já ressoa em seu inconsciente. E é aqui que o verdadeiro drama começa. Não é ele contra você, é ele contra aquilo que ele nunca quis enfrentar, a própria insignificância. O que acontece depois, poucos tiveram coragem de contar. É um território de silêncio pesado, de reações que oscilam entre o ódio e a súplica. Jung sabia que, ao tocar no núcleo da sombra, nada permanece igual. Você está prestes a entender por que o narcisista teme tanto a sua força real. E por que, quando finalmente a enxerga, ele não encontra uma saída. Mas para ver como isso se desenrola, você vai ter que seguir até o último segundo. Há um instante quase imperceptível em que o ar muda de densidade. Você não sabe se foi algo que disse, algo que não disse, ou apenas a forma como olhou. Mas o narcisista sabe. Ele percebe que a antiga equação já não funciona, que os botões que antes apertava para controlar você agora estão gastos, sem resposta. É nesse silêncio que nasce a primeira fissura, uma rachadura invisível que corre por dentro dele, como se a estrutura inteira começasse a perder sustentação. Jung dizia que o inconsciente não tolera máscaras eternas. Mais cedo ou mais tarde, a sombra exige ser vista. E quando ela se revela, a mentira desmorona por dentro antes de cair por fora. Você sente isso antes mesmo de entender. Não é euforia, é uma calma que pesa. É como estar diante de uma tempestade prestes a começar. Mas, dessa vez, você não está tentando se proteger. O corpo não treme mais da mesma forma. Há uma força subterrânea que sustenta cada respiração. O narcisista percebe. Ele não sabe o nome, mas sente o cheiro da mudança. E é aí que começa a luta silenciosa. Não pelo que você diz ou faz, mas pelo que você é agora, pelo que se tornou quando decidiu parar de pedir permissão para existir. O jogo de poder que ele dominava começa a escorregar por entre os dedos. Ele tenta usar o mesmo tom, as mesmas palavras, as mesmas ameaças veladas, mas algo mudou no timbre interno com que você as ouve. Não entram mais, não fixam mais raízes. Jung alertava que o poder só existe quando é reconhecido. Quando você deixa de reconhecer, ele se dissolve no ar. E essa dissolução não acontece de forma limpa. Ela arranca camadas, expõe fragilidades, provoca reações descontroladas. O olhar dele, antes tão seguro, agora carrega traços de algo que ele não admite: medo. Não é medo de você, mas do que você representa. Você é a prova viva de que a narrativa dele não é invencível, que alguém pode sobreviver fora da órbita dele e, pior, florescer. Esse reflexo é insuportável
insuportável para quem vive de controlar. É como se cada gesto seu fosse um espelho colocado diante daquilo que ele mais tenta esconder. E nesse reflexo, algo estranho acontece. Ele começa a tropeçar nas próprias palavras. O discurso ensaiado, a manipulação afiada, começam a soar mecânicos, quase forçados, como um ator que esqueceu a fala no meio da cena. Jung dizia que quando o inconsciente é confrontado por uma verdade que não pode ser negada, ele recorre ao caos. E o caos, no narcisista, é uma mistura de agressividade e desespero. Você percebe as pequenas mudanças, o aumento do tom de voz, as pausas longas demais, os olhares que desviam rápido. Não é você que está diferente, é ele que está se vendo, talvez pela primeira vez, sem o poder que sempre acreditou possuir. E isso o consome. É como assistir a uma fortaleza desmoronando por dentro, enquanto a fachada ainda tenta manter a pose. Essa percepção traz um sabor agridoce. Por um lado, existe a satisfação silenciosa de ver a verdade finalmente se impondo. Por outro, há o peso de saber que esse desmoronamento não é pacífico. Jung lembrava que tudo que foi reprimido volta com mais força, e o retorno da sombra é sempre acompanhado por resistência. O narcisista não se despede do poder, ele o arrasta, tentando levar consigo tudo o que puder destruir. O ambiente ao redor parece carregar essa tensão. As palavras ficam mais densas, os gestos mais calculados. Mas, paradoxalmente, cada movimento dele denuncia a fragilidade crescente. Você já não reage como antes, não se apressa, não tenta se explicar, não se perde na necessidade de justificar. É como se estivesse assistindo de fora, mesmo estando no centro. Essa distância emocional não é frieza, é lucidez. É o que Jung chamaria de individuação. O momento em que você deixa de ser um reflexo condicionado pelo outro e passa a ser um reflexo de si mesmo. Essa mudança é irreversível. E é justamente ela que o narcisista não pode suportar. Porque agora, cada vez que ele tenta retomar o controle, é como jogar pedras em um rio que segue correndo. Pode agitar a superfície por alguns segundos, mas não muda o fluxo. E no fundo, ele sabe, o curso já foi alterado para sempre. É o começo do fim que ele nunca quis ver, mas que não pode evitar. Há algo que acontece quando você aprende a não preencher os vazios com ansiedade. O silêncio, que antes te engolia, agora se torna chão. É nesse território que o segundo golpe se revela, a retirada das projeções. Sem o espelho que ele manipulava, o narcisista perde o palco interno em que encenava a sua grandeza. Carl Jung sabia que toda projeção é uma forma de fugir de si mesmo. Quando você recolhe aquilo que é seu, o outro deixa de ser um container para a sua dor e para o seu brilho. De repente, a presença dele não dita mais o clima da sua alma. E o que fica é um clima novo, um ar que não responde a ordens, uma atmosfera que não se curva a comandos invisíveis. Você nota que as palavras dele já não conseguem nomear a sua experiência. O rótulo não cola, a acusação não encontra parede, a crítica não fere o mesmo lugar. O centro de gravidade se moveu. Ao retirar as projeções, você puxa de volta o fio que ligava seus estados internos ao humor dele. E isso corta o fluxo que alimentava a autoridade que ele acreditava possuir. Jung chamaria isso de recuo da sombra emprestada. Aquilo que você colocava nele como perigo ou salvação retorna ao seu próprio campo e, ao regressar, ilumina. Não há espetáculo nesse processo, há sobriedade. E é justamente essa sobriedade que desconcerta, porque ela desmancha a coreografia onde ele era o protagonista. O segundo golpe não chega com gritos, chega com ausência de performance. Você não prova mais que é bom, não pede mais absolvição, não desenha mapas para que ele te encontre. Você simplesmente ocupa o lugar que antes esvaziava para caber no enredo alheio. O narcisista percebe o deslocamento de força. As tentativas de te capturar por culpa, pena ou desqualificação começam a falhar. O que retorna à sua mão é algo que não faz barulho,
mas tem peso. A função de nomear a própria vida. E quando você nomeia a própria vida, você cancela a licença que o outro tinha para narrar a sua história por você. Ele tenta aumentar o volume, variar o roteiro, usar lembranças como anzóis, promessas como iscas, urgências como correntes, mas o campo interno mudou. Em vez de responder, você observa, não com frieza, mas com inteireza. Jung dizia que quando o ego para de buscar confirmação externa, abre-se a passagem para o self, aquele centro profundo que não negocia o próprio valor. O segundo golpe é isso, uma guinada silenciosa da dependência para a centralidade. E toda vez que você retorna a si, o castelo de cartas dele perde mais um andar, não por ataque, mas por falta de vento. Há um instante em que a máscara se sente nua. O narcisista começa a tropeçar nos próprios truques. A idealização vira cobrança, a cobrança vira vitimização, a vitimização vira desprezo, o desprezo vira súplica, a súplica vira ameaça passiva. É um carrossel que sempre funcionou porque encontrava em você um ponto de ancoragem. Agora, sem a sua energia emocional alimentando o ciclo, o eixo gira no vazio. E nesse vazio, ele se depara com algo que evita desde sempre, o encontro com a própria sombra, aquela região onde mora a dependência que ele jamais admite e a fragilidade que ele aprendeu a disfarçar como superioridade. Você começa a reconhecer os padrões não como destino, mas como sinais. Onde antes havia confusão, nasce um mapa. Onde antes havia insistência, nasce discernimento. É uma linguagem nova. Cada silêncio seu se torna uma reconfiguração. Cada limite quieto se torna uma fronteira moral que dispensa explicações. Jung lembrava que o limite é um ato de amor pelo self. Ele diz ao mundo e a você mesmo quem permanece e quem precisa ir. Não há teatralidade nessa firmeza. Há uma gravidade que emana do centro. E essa gravidade reorganiza tudo ao redor. Porque o que é falso não consegue orbitar por muito tempo onde a verdade se tornou hábito. O segundo golpe também é um espelho voltado para dentro. Quando a projeção retorna, ela traz material bruto, culpas antigas, desejos interditados, medos que foram usados contra você. Não há milagre indolor aqui. Há trabalho. Há o enfrentar daquilo que você delegou para não sentir. E, no entanto, enquanto atravessa essa lama com olhos abertos, algo insuspeito acontece. A lama não te suja como antes. Ela te revela. Você encontra nas águas turvas a silhueta de uma força que sempre te pertenceu e que o narcisista pressentia. Por isso tentava impedir a todo custo que você a visse. O que ele temia não era o seu grito, era a sua clareza. A partir desse lugar, as tentativas de reinstalar o antigo contrato começam a soar como um idioma estrangeiro. O pedido para que você diminua um pouco, o empurrão para que você sinta mais culpa, a exigência para que você aceite menos do que merece. Tudo isso vai perdendo a capacidade de hipnose. Você não entra, não reage, não devolve. E o não devolver é, em si, uma ruptura. Jung diria que é o desligamento dos complexos. Os botões emocionais deixam de acionar tempestades automáticas e, no lugar deles, nasce escolha. A escolha é o pavor do controlador, porque a escolha torna você não capturável. Há dor nessa virada? Sim. Há luto pelo tempo que você ofereceu aos altares errados. E esse luto é sagrado. Ele organiza as memórias, ressignifica as perdas, devolve a você o direito de não se trair mais. O narcisista sente esse luto como uma afronta, porque onde há luto verdadeiro não há barganha. Não se negocia a própria dignidade para cortar caminho na dor. E é aí que a estrutura dele range, porque a dignidade alheia impõe um limite que nenhuma manipulação contorna. A partir daqui, cada tentativa de reduzir você revela ainda mais o tamanho dele. Pequeno, urgente, faminto por centralidade. O segundo golpe não é um ato único, é uma frequência. Toda vez que você recolhe uma projeção,
toda vez que você se escolhe sem pedir desculpas, toda vez que você diz não sem precisar justificar, o chão dele afunda um pouco mais. O sistema que o mantinha no comando dependia da sua participação, e a sua deserção, silenciosa e firme, é a chave que abre a porta daquilo que Jung chamou de individuação vivida. Não um conceito, mas um pulso. Um pulso que não bate no compasso das expectativas alheias, mas do seu próprio ritmo essencial. No fim deste trecho, sem concluir nada, você percebe que a paisagem mudou. Não se trata mais de sobreviver ao narcisista, mas de habitar uma vida que já não tem espaço para convites à autotraição. O segundo golpe foi dado não sobre ele, mas sobre a ficção que te prendia a ele. E é por isso que dói e liberta ao mesmo tempo, porque desloca, desmonta, dissolve. E sem anunciar desfechos, fica a pergunta que abre a próxima dobra do caminho. Quando o controle se desfaz e a projeção retorna ao dono, o que sobra entre vocês além da verdade? E o que você faz com essa verdade quando ela já não pede permissão para existir? O terceiro golpe não é visível como um corte, nem barulhento como uma porta batendo. Ele é lento, corrosivo e justamente por isso devastador. É o momento em que você retira o oxigênio emocional que o narcisista respirava sem perceber. Não falo do afeto superficial que ele exibia quando queria parecer humano, mas da atenção que o alimentava, do reflexo constante que confirmava sua importância. Carl Jung dizia que nada é mais perigoso para um ego inflado do que a ausência do espelho que o sustenta. E é exatamente isso que o terceiro golpe faz. Você deixa de ser espelho e começa a ser horizonte. Esse golpe chega camuflado no cotidiano. Não é um rompimento dramático, é o deslocamento quase imperceptível da sua energia. Você ainda está lá, mas não está disponível da mesma forma. A sua reação já não vem na velocidade que ele espera. As suas palavras não são moldadas para evitar os estalos de sua fúria. E os seus gestos não giram mais em torno de manter a paz artificial. Aos poucos, você para de reagir à agenda dele e começa a responder à sua própria. Isso, para o narcisista, é insuportável, porque cada microdeslocamento seu é percebido como perda de território. O terceiro golpe é, na essência, a desnutrição do vínculo tóxico. Onde antes havia respostas imediatas, agora há pausas. Onde antes havia explicações para tudo, agora há silêncios. Onde antes havia medo de desapontar, agora há a serenidade de deixar o outro lidar com a própria frustração. Jung sabia que esse tipo de movimento é como mudar o leito de um rio. No início, as margens tentam conter, mas com o tempo, a água encontra outro caminho e o curso antigo seca. O narcisista sente isso como uma ameaça existencial, porque o controle dele sempre se alimentou do seu fluxo emocional. No início, ele tenta te puxar de volta com os recursos de sempre: provocações, promessas, inversões de culpa. Ele testa se a velha programação ainda funciona. Mas desta vez, não há enganche. O que antes acendia reações intensas, agora encontra apenas um campo neutro. Não é indiferença, é autodomínio. E esse autodomínio é a prova de que o poder dele sobre você está desmoronando. Jung alertava que a verdadeira liberdade não é gritar que está livre, mas caminhar sem sentir o peso das correntes que antes te prendiam. O narcisista começa a perceber que não consegue mais prever você. Isso é aterrorizante para quem construiu todo o jogo em cima de previsibilidade. Antes, bastava um tom de voz, um olhar ou um gesto para que você entrasse no script. Agora, o script está furado. E quando o script fura, ele não sabe improvisar, porque todo improviso exige autenticidade, e isso é algo que ele não aprendeu a cultivar. O terceiro golpe, então, o expõe a um cenário que ele não domina, um relacionamento onde ele não dita o ritmo. Você percebe que o ar entre vocês muda. Antes carregado de tensão e expectativas invisíveis, agora ele se torna um espaço onde você respira com mais liberdade. Cada vez que você não entra no jogo, é como arrancar mais uma raiz do sistema que o sustentava. Jung dizia que a consciência é luz, e luz não negocia com a escuridão. Ela apenas a dissipa.
Ao retirar sua participação emocional, você deixa que ele se veja à luz crua do próprio vazio. E não há disfarce que resista a isso por muito tempo. O mais perturbador para o narcisista é que o terceiro golpe não vem como ataque, mas como ausência. Ele não tem contra o que lutar. Não pode se vitimizar com base em algo que você fez de concreto. É apenas a retirada do seu centro de energia. E, paradoxalmente, essa ausência é mais destrutiva do que qualquer confronto direto, porque confronto ele sabe jogar. Ausência ele não sabe preencher. E a ausência que você constrói agora não é distância física, é ausência psíquica. Ele já não habita a sua mente como antes. Nesse ponto, algo ainda mais profundo acontece. Você deixa de procurar nele respostas sobre si mesmo. E é aqui que o terceiro golpe se torna irreversível. Toda a engrenagem dele funcionava porque você aceitava, em algum nível, que ele era a medida de quem você é. Quando isso cai, não há sistema que se sustente. Você começa a buscar dentro o que antes buscava fora. E a cada vez que encontra, o poder dele se dissolve mais um pouco. Jung chamaria isso de integração da sombra. Quando você acolhe as partes de si que entregava ao outro para cuidar ou manipular. O narcisista, sem o alimento da sua atenção, começa a definhar emocionalmente. Isso não se mostra como tristeza sensível, mas como irritação constante, explosões desproporcionais, tentativas de provocar crises só para reativar o fluxo de energia que você cortou. Mas dessa vez, você não corre para apagar incêndios, você assiste de fora. Não por crueldade, mas porque entendeu que o fogo não é seu. Esse é o momento em que a sua energia deixa de ser combustível e passa a ser luz própria. E luz própria não se oferece a quem vive apagando velas para sentir o controle. O terceiro golpe, portanto, não é sobre afastamento físico, mas sobre libertação psíquica. Você continua no mundo, continua vivendo, mas a teia que antes te prendia perde a cola. As memórias já não doem do mesmo jeito, as acusações já não pesam com a mesma intensidade e as promessas já não brilham com o mesmo fascínio. Você se percebe caminhando em terreno novo, onde as marcas antigas ainda existem, mas não te guiam mais. E nesse território, o narcisista não sabe como entrar, porque ele só sabe jogar onde controla as regras. E talvez a parte mais transformadora do terceiro golpe seja essa: a compreensão de que não é necessário derrubá-lo para ser livre. Não é sobre destruí-lo, é sobre retirar-se do campo onde ele governa, porque no final, o império dele só existia enquanto você era parte dele. E quando você sai, não com drama, não com vingança, mas com a serenidade de quem escolhe outro caminho, esse império não tem para quem existir. O terceiro golpe é, portanto, o mais silencioso e o mais fatal. Ele mata o vínculo no ponto exato onde ele vivia, na sua mente. E uma vez que isso acontece, não há retorno. O quarto golpe não acontece com um gesto único, mas com uma série de cortes finos, quase invisíveis, que se acumulam até que a estrutura interna do narcisista colapse por completo. É o momento em que você retira dele não apenas a sua atenção ou a sua projeção, mas a sua autorização silenciosa para que ele defina a realidade. Carl Jung dizia que a prisão mais forte é aquela construída dentro da mente e que a verdadeira libertação só ocorre quando você toma de volta o direito de interpretar o mundo com seus próprios olhos. Esse é o cerne do quarto golpe, o rompimento do monopólio narrativo. Você começa a notar que muitas das suas memórias, sentimentos e até opiniões tinham a assinatura dele. Pequenas distorções, insinuações plantadas, verdades repetidas até parecerem inquestionáveis. O quarto golpe surge quando você decide recontar essas histórias para si mesmo. É um ato silencioso, mas radical. Substituir a lente emprestada pela sua visão nua. No início, isso provoca vertigem. É como acordar em um quarto escuro, onde as paredes mudaram de lugar. Mas aos poucos, a sua percepção se expande e você percebe que aquele quarto nunca foi seu. Era apenas um cenário montado para te conter. O narcisista sente essa mudança não porque você anuncia, mas porque os resultados escapam ao controle dele.
Situações que antes terminavam em desculpas suas, agora terminam em perguntas que ele não sabe responder. Conversas que sempre voltavam para os erros que ele inventava, agora ficam suspensas no ar, sem que você aceite o enredo. Ele percebe que não consegue mais guiar sua mente para o ponto onde ele tem vantagem. É como se os trilhos que sempre levavam ao mesmo destino estivessem sendo arrancados e ele fosse forçado a caminhar por um território onde não conhece o mapa. O quarto golpe é especialmente perigoso para ele porque desmonta a ilusão de autoridade moral. Ele deixa de ser o árbitro do que é certo ou errado sobre você. Esse papel, que ele desempenhava com tanta confiança, evapora quando você começa a confiar mais no que sente do que no que ouve dele. Jung lembrava que o inconsciente reage violentamente quando a imagem que ele construiu de si é confrontada por fatos internos. E aqui, o confronto não vem com acusações, mas com uma presença que já não se curva às verdades impostas. Você começa a perceber as tentativas sutis de restaurar o antigo pacto. Um comentário que distorce a sua intenção, uma lembrança recontada de forma conveniente para ele, um elogio com um espinho escondido. Antes, isso te desestabilizaria, faria você duvidar de si e correr para consertar a imagem que ele tinha de você. Agora, a reação é outra. Um reconhecimento silencioso de que aquilo não é seu, nunca foi. E esse reconhecimento é fatal para o controle dele, porque mostra que a narrativa dele pode até existir, mas já não governa a sua realidade interna. O narcisista, diante desse golpe, recorre a estratégias mais extremas. Pode tentar manipular outras pessoas ao redor, reescrever histórias para terceiros, criar alianças baseadas em versões distorcidas dos fatos. Mas, por mais que consiga influenciar o ambiente externo, ele sabe que perdeu o território mais valioso, o seu pensamento. É por isso que o quarto golpe o atinge tão profundamente, porque expõe que todo o seu poder era, no fundo, um empréstimo da sua crença nele. Sem essa crença, ele não tem onde sustentar a própria narrativa. Nesse processo, você experimenta algo que Jung chamaria de realinhamento com o self. A reconexão com o seu núcleo autêntico, livre das distorções que mantinham a sua identidade fragmentada. Esse alinhamento não significa que as feridas desaparecem, mas que agora você sabe diferenciá-las das cicatrizes que ele tentava reabrir para te manter vulnerável. O quarto golpe, nesse sentido, é mais do que uma defesa. É um ato de reconstrução interna, onde cada pedaço de si é reintegrado com a consciência de que não precisa ser moldado pelo olhar do outro. O impacto disso na dinâmica com o narcisista é imediato e irreversível. Ele percebe que perdeu a capacidade de fazer você duvidar da própria sanidade, e isso o enfraquece de um jeito que nenhuma discussão poderia. Afinal, sua maior arma nunca foi a força bruta, mas a distorção sutil, aquela que, gota a gota, transformava o seu eu em algo moldado para servir aos interesses dele. Agora, essa arma está cega. Ele pode tentar disparar, mas as balas não encontram mais alvo. E é nesse ponto que o quarto golpe se revela mais destrutivo. Não há como desferir um contra-ataque eficiente. Ele pode gritar, acusar, manipular, tentar reunir provas contra você, mas nada disso reverte o fato de que você já não vive dentro da história dele. É como se você tivesse saído de um teatro onde ele era o diretor e agora assistisse de fora, com a clareza de quem sabe que tudo não passa de encenação. A peça continua, mas não para você. E sem você na plateia, a grandiosidade da performance perde sentido. O quarto golpe não é apenas libertador. Ele é silenciosamente vingativo, mesmo que você não o tenha planejado assim. Porque ao recusar viver sob a interpretação dele, você o obriga a viver com a dele sozinho. E essa solidão é a mais cruel de todas para um narcisista. Ser prisioneiro de uma narrativa que ninguém mais leva a sério. Jung dizia que a consciência desperta é a sentença final para qualquer ilusão. E aqui ela atua como uma guilhotina invisível, cortando a ligação entre quem você era sob o olhar dele e quem você é sob o seu próprio olhar. E assim, sem um grito, sem uma explosão, o quarto golpe se instala. Não é uma vitória que se exibe, é uma vitória que se vive.
Você não precisa convencer ninguém de que está livre, porque a liberdade se tornou o seu estado natural. E para o narcisista, isso é mais do que uma derrota. É a prova de que ele nunca teve o controle que pensava ter, apenas o controle que você, sem perceber, cedia. Agora, essa concessão acabou, e ele terá que lidar com o eco do próprio vazio. O quinto golpe é o mais silencioso e, paradoxalmente, o mais devastador. Não é o momento em que você afasta o corpo, nem quando retira a atenção, nem mesmo quando desmonta a narrativa dele. É quando você quebra o pacto invisível de participar do jogo. Jung dizia que a sombra não sobrevive sem a energia que recebe do outro. E este golpe é a decisão consciente de não ser mais fonte de combustível para ela. É o corte do cordão psíquico que por tanto tempo manteve você conectado à dinâmica tóxica, mesmo quando achava que estava livre. O que o torna tão destrutivo para o narcisista é que ele não acontece com aviso nem com explicação. É um deslocamento interno que não pode ser desfeito. Você ainda pode falar com ele, ainda pode estar fisicamente presente, mas já não há nada em você que esteja disponível para ser manipulado. As portas internas pelas quais ele entrava para plantar dúvida, culpa ou necessidade agora estão fechadas. Não por trancas, mas porque simplesmente deixaram de existir. Ele percebe isso e, nesse instante, compreende que nada do que fizer conseguirá trazer de volta o terreno que perdeu. O quinto golpe não é resistência ativa, é a ausência total de resistência, porque não há mais ataque possível. É como se a energia dele batesse em um espaço vazio e não tivesse onde se agarrar. Ele pode tentar provocar, dramatizar, se vitimizar ou até simular proximidade, mas tudo isso se dissolve antes de chegar ao seu centro. Jung descrevia essa experiência como a reintegração completa do self, quando a consciência se realinha de tal forma que nada externo consegue sequestrar o seu eixo. E para o narcisista, esse eixo intocável é a confirmação de que perdeu o único poder que realmente importava. Esse golpe é o mais perigoso para ele porque não deixa portas abertas para a retomada. Nos outros, sempre havia a possibilidade de reverter, um acesso pela culpa, uma brecha pela memória compartilhada, um retorno pela saudade. Mas aqui não há voltar, não porque você tenha decidido se vingar, mas porque o vínculo que sustentava a ligação não existe mais. É como se o contrato tivesse expirado e qualquer tentativa de aplicá-lo agora fosse juridicamente inválida no tribunal da sua alma. Você percebe que neste estágio a sua energia se tornou seletiva. Ela não é mais dispersa para convencer, provar ou corrigir a visão dele sobre você. Ela é direcionada para criar, para nutrir o que é seu, para se expandir em territórios que ele nunca poderá alcançar. Isso o enfurece, porque no fundo ele sabe que a sua energia sempre foi o elemento mais valioso que possuía, e que agora você a investe em um espaço onde ele não tem passe de entrada. No quinto golpe, o narcisista enfrenta a realidade que mais teme, a irrelevância. Ele pode continuar existindo na sua vida em algum nível externo, mas internamente ele já não ocupa nenhum lugar que importe. É como assistir a uma peça de teatro onde o ator principal não percebeu que o público foi embora. E isso corrói, porque o narcisista vive para o reflexo. Sem reflexo, não há identidade que se sustente. Você sente algo curioso nesse ponto. Não há mais a urgência de ganhar dele. Não há necessidade de provar nada, nem de expor o que ele fez. Isso não significa que você minimiza ou esquece o que aconteceu. Significa que o peso deixou de ser seu. É aqui que o golpe se torna absoluto, porque não há nada mais para ser retirado. Você já levou de volta tudo o que era seu. Ele pode continuar tentando, mas estará sempre atacando um espaço que não existe mais. E mesmo assim, você sabe que essa não é a conclusão da jornada. Porque embora o quinto golpe seja o ponto de não retorno para ele, para você, ele é apenas o início de uma nova construção. O terreno está limpo, mas ainda há a vida para ser erguida sobre ele. Jung diria que a individuação não termina com a libertação do vínculo tóxico. Ela começa aí.
O golpe final para o narcisista é o marco zero para você. E talvez o mais simbólico de tudo seja isso. O quinto golpe não é dado com raiva, mas com uma paz que ele jamais conseguirá compreender. Porque a paz, para ele, sempre foi ausência de conflito. Para você, agora, é presença de si. E é essa presença que sela o que nenhum dos golpes anteriores poderia garantir sozinho. A certeza de que ele não terá, nunca mais, qualquer direito sobre a sua história. Há um instante, após a última palavra, em que o silêncio não é vazio, mas eco. É como se cada imagem, cada sombra e cada revelação desta jornada permanecessem suspensas no ar, misturando-se ao seu próprio fôlego. Jung dizia que o inconsciente se move em símbolos, e agora você carrega consigo não apenas um enredo, mas um mapa secreto, desenhado nas entrelinhas, gravado nas pausas, marcado nos olhares invisíveis que atravessaram esta travessia. Talvez você perceba que nada foi realmente sobre ele. Sempre foi sobre o território interno que você redescobriu. Sobre o chão que parecia perdido, mas que aos poucos foi se reconstruindo sob seus pés. Sobre a força que não nasceu no grito, mas no sussurro firme que disse: basta. Essa força não pede palco, porque é subterrânea, viva e não depende de testemunhas para existir. E se hoje você respira de outro modo, não é porque o mundo lá fora mudou, mas porque o eixo dentro de você se realinhou. O narcisista pode continuar repetindo velhas coreografias, mas já não há plateia para assistir. Jung sabia que não é preciso destruir a sombra para ser livre, é preciso integrá-la. E foi isso que você fez. Recolheu as partes que havia cedido e as costurou de volta com linhas invisíveis de consciência. No fundo, você sabe que ainda haverá dias em que antigas vozes tentarão sussurrar velhas mentiras, mas agora essas vozes soam como ecos distantes de uma história que já não é sua. Você se tornou guardião da própria narrativa, e essa guarda é silenciosa, mas inquebrável. Não é sobre fechar portas com violência, é sobre abrir janelas para o que é seu. Há algo de sagrado nesse ponto da jornada. A constatação de que o poder que parecia absoluto sobre você nunca foi mais do que um reflexo distorcido da sua própria luz. E quando você acende essa luz por dentro, não há sombra externa capaz de apagá-la. O que antes era medo agora é clareza. O que antes era prisão, agora é caminho. Talvez, por isso, esta história não termine. Porque não se trata de um fim, mas de um atravessar constante. Cada passo daqui para frente será mais consciente. Cada escolha será menos sobre agradar e mais sobre habitar-se. E se um dia você voltar a cruzar olhares com aquela mesma energia, saberá que não precisa lutar para vencer, basta permanecer para não perder a si mesmo. Jung lembrava que o inconsciente não se convence por argumentos, mas por experiências que o tocam na essência. E algo foi tocado aqui. Algo que não se explica facilmente, mas que se sente na pele, no ar, no jeito como você se posiciona diante do mundo. Talvez você ainda não saiba nomear, mas já sabe que não é mais o mesmo. E quando este vídeo acabar, que a lembrança não seja apenas das palavras ditas, mas das sensações que elas despertaram. Que a imagem final seja a de um horizonte interno, aquele que não precisa ser mostrado para ninguém, porque já é lar. E que nos dias em que duvidar, você se lembre, o poder verdadeiro não é o que se impõe sobre os outros, é o que se mantém em pé dentro de si. Se algo em você foi despertado agora, não deixe que adormeça de novo. Continue essa conversa não apenas comigo, mas com todos que precisam ouvir. Compartilhe esta mensagem, não por obrigação, mas porque o mundo precisa de mais gente que escolhe a própria verdade. Deixe nos comentários o que vibrou em você para que esta rede de consciência se expanda e encontre quem ainda caminha na escuridão. E se esta jornada encontrou eco no seu silêncio, caminhe mais um pouco conosco. Curta, inscreva-se, permaneça. Não porque é um gesto técnico, mas porque é um compromisso com a luz que você reacendeu. Porque toda vez que voltamos a este espaço, voltamos também a nós mesmos. E essa é a vitória que nenhum golpe pode desfazer.